Boa noite para você sintonizado aqui na Fonte TV. Estamos no canal 5 para Goiânia e região metropolitana. Na NET você nos acompanha pelo canal 4. Nossa programação é também transmitida em Anápolis pelo canal 9 da NET. Na região do entorno do Distrito Federal, você sintoniza a Fonte TV no canal 16, em Águas Lindas e região. Pelo satélite Star One B4, você sintoniza a nossa programação em qualquer parte da América Latina. E pela internet, no www.redefonte.com, em qualquer parte do planeta. Você pode nos ajudar a fazer o programa desta noite. Mande seu e-mail para politeia@redefonte.com ou nos telefone, ligue para o 3254-1079. Em cadeia com a Fonte TV está a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O Politeia tem a coordenação geral de Davi Augusto, supervisão de jornalismo de Graciele Oliveira, direção geral Apóstolo César Augusto. O programa de hoje vamos receber o deputado estadual Daniel Vilela, do PMDB, para discutir a política de Goiás. E vamos também dialogar, bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, vereador João Antônio. Aproveite agora que nós vamos para um breve intervalo, já já a gente está de volta. Mande a sua pergunta para os nossos convidados, mande a sua sugestão de tema a ser debatido aqui, já já a gente volta. Eu, você, os nossos convidados e também o professor Alberto Carlos, que é uma presença constante na nossa bancada aqui no Politeia, todos os domingos, a discussão política às 10 da noite. Já já a gente volta. Eu te falei que era rapidinho, nós já estamos de volta e agora sim para abrir o debate deste domingo, 11 de novembro de 2012. Nós convidamos para este programa de hoje o deputado estadual Daniel Vilela, nascido em uma família de políticos e filho do ex-governador, ex-senador e atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. Formado em Direito, se elegeu vereador na capital em 2008. Em 2010, disputou e conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás, se elegendo entre os 10 mais votados, com 37.382 votos. Daniel Vilela, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês no Politeia. E já cumprimento também aqui nosso professor Antônio Carlos, Alberto Carlos, desculpa, doutor Giovanni e o nosso presidente da Câmara, João Antônio. João Antônio foi subprefeito do distrito de Vila Brasília em 1988. Disputou a prefeitura do município de Aparecida de Goiânia, ajudou a fundar o PSDB no município. Foi secretário municipal e em 2000 se elegeu vereador em Aparecida de Goiânia. Hoje, no PSB, ele está no seu terceiro mandato e se reelegeu novamente, obtendo 2.701 votos nesta atual eleição, na eleição que passou no dia 7 de outubro. Ele é, nesta atual legislatura, o atual presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Tem como principais causas de atuação parlamentar no município defesa dos idosos, doentes crônicos e deficientes físicos. João Antônio, presidente da Câmara Municipal de Aparecida, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio Maris. Eu que agradeço essa oportunidade. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, deputado Daniel. Boa noite, professor Alberto. Boa noite a todos que assistem ao Politeia. Professor Alberto Carlos, homem do marketing, da administração, nosso companheiro de bancada de todos os domingos aqui no Politeia. Boa noite. Boa noite, compadre. Boa noite, comadre. Vai abrindo um tempo na sua televisão para um dedinho de prosa de política, tá? Com a gente hoje aqui no Politeia, Canal 5. Boa noite, vereador João Antônio. Boa noite, doutor Giovanni Bueno. Saudade. Um domingo só que ele não vem, já fica na saudade dele, rapaz. Ele estava acabrunhado domingo passado. Tava batido. Dava saudade do doutor Giovanni já. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, deputado Daniel Vilela. Boa noite, você, meu amigo e minha amiga. Que legal que estamos juntos. Doutor Giovanni, seja bem-vindo novamente. Domingo passado sentimos a sua
ausência aqui, mas está de volta. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, o vereador João. Boa noite, Daniel. Amigos da gente aqui. Boa noite, Alberto. O Alberto gosta de briga, rapaz. Pois eu sei. Esse rapaz aí é que nem Davi. Quando Davi chegou para assuntar o exército, os irmãos dele falaram assim, eu sei que você gosta de briga. Ele fica com saudade de implicar comigo. Alberto, também fiquei com saudade de estar aqui. E você, telespectador, prazer estar na sua casa. E hoje eu trouxe uma pessoa especial, trouxe minha esposa, Viviane, para estar assistindo aqui com a gente também, Politeia. Do mesmo jeito que eu trago minha família, espero que você me receba na sua casa, na sua família. Pois é, Giovanni, e hoje nós temos aqui também o Divino Damásio, ali do Jardim Itaipu, acompanhando aqui no estúdio, no nosso auditório, o programa Politeia, o Alex Atanásio, que é assessor do deputado, vereador João Antônio, da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado também pela presença de vocês. Feitas as apresentações, a Assembleia Legislativa de Goiás tem pelo menos 75 projetos parados. São projetos de autoria do governo, no total de 42, e dos deputados, 33. O problema que está acontecendo na Assembleia é a falta de quórum para as votações, provocado pela ausência dos parlamentares em plenário. Para se ter uma ideia, nesses projetos, em 40 sessões, somente neste segundo semestre, foram realizadas aproximadamente 40 sessões e o quórum foi mínimo para votações. Apenas em 13 sessões foi possível realizar algum tipo de votação de projetos. Nesta semana, inclusive, os deputados de oposição fizeram uma manobra para impedir votação na comissão mista. Aliás, deputado Daniel Vilela, essa manobra foi liderada pelo senhor, por outros deputados ali da oposição, impedindo a votação de projetos na comissão mista. Vocês estavam presentes na comissão, mas não registravam presença e, com isso, o presidente da comissão, Daniel Messac, não pôde realizar votações. O que está acontecendo, de fato, na Assembleia para que os deputados não comparecem da forma como deveriam aparecer para realizar as sessões ou para votar os projetos que estão em tramitação na casa? Bem, Fábio, são vários os elementos que têm levado aí a essa ausência de aprovação dos projetos lá na Assembleia. Um deles é que a gente tem percebido os deputados se fazem presentes no início da sessão, mas depois se ausentam do plenário porque vão resolver outras questões. Nós da oposição temos constantemente estado em plenário, nas comissões, participando ativamente das votações. O que nós estamos usando o regimento interno é porque, na verdade, nós também não vamos ficar segurando a cabra para os outros mamar, o professor Alberto. A oposição está sempre presente lá, sempre querendo fazer as discussões, sempre pontuando os projetos, principalmente aqueles que exigem de nós a oportunidade de um contraponto, e os projetos sequer são avaliados a possibilidade de ser alterado, no sentido de aperfeiçoar esses projetos. Então, nós não vamos ficar dando quórum nas comissões e no plenário para que os projetos sejam aprovados sem debate, sem discussão, sem um aperfeiçoamento por parte do governo. E aí, o que acontece? A base não tem conseguido reunir o número suficiente de quórum, a base do governador, para poder votar. E nesse momento, quando a gente percebe isso, nós também, no intuito até de preservar em relação a alguns projetos que a gente entende serem prejudiciais ao Estado, nós estamos nos ausentando no momento de votação. E isso tem causado aí uma irritação por parte de alguns membros da base do governo, mas é legítimo essa manobra por parte da oposição, e a gente espera que o governador puxe a orelha desses deputados e que possam estar presentes lá e cumprir com a obrigação deles. A liderança do governo está fraca na Assembleia? Olha, eu não digo que é a liderança do governo, até porque o doutor Hélio, que assumiu aí interinamente a liderança com a saída do deputado Helder Valim, ficou eleito presidente da casa, é uma pessoa que tem muita experiência, já foi líder do governador em outras oportunidades, o que, na verdade, eu acho que está faltando um pouco de comprometimento de alguns deputados da base do governo. Alguns foram eleitos prefeitos, outros entendem que a sua produtividade como deputado é maior fora do plenário do que dentro. Inclusive, existe um ditado dentro da Assembleia
né, até o deputado Humberto Aidar colocou isso hoje em alguns veículos de comunicação, que deputado que fica presente no plenário não ganha reeleição, não vai reeleito. Então, e a verdade é que muitos só estão pensando na reeleição mesmo. E as pessoas também, na grande maioria, gostam de ver o seu deputado presente lá na cidade, no município. Então, ele entende que é mais importante estar presente no município, ele entende que é mais importante estar numa audiência com algum secretário de Estado, ou até mesmo com o governador despachando, do que estar votando lá dentro do plenário. Eu acredito que nós temos uma função parlamentar muito importante, que além de fiscalizar, é legislar. E tenho cumprido e procurado cumprir com muita determinação essa presença dentro do plenário, até porque são 3 dias da semana, na parte da tarde, e eu procuro aí agendar os outros compromissos nos horários que não coincidem com o momento de plenário. Agora, essa questão da liderança do governo, eu talvez não acredito que seja por esse o motivo. Acho que está faltando um pouco mais de comprometimento, e quando se alardeia da forma que foi alardeado nessa semana, com certeza o governador já mandou os recados que tinha que mandar durante esses dias, e essa semana eu acredito que nós tenhamos aí pelo menos a discussão dos projetos, e a aprovação ou não vai depender da consciência e do voto de cada um dos deputados. Tá certo. Tá. Presidente João Antônio, na Câmara de Aparecida, o senhor enfrenta esse tipo de problema também? Falta de quórum, sessão que às vezes não consegue ser sequer iniciada por falta de quórum de vereadores? Olha, no Poder Legislativo não é diferente, né? Todos são iguais. Lá também nós temos, às vezes, esse problema. Não é tão frequente como está acontecendo na Assembleia Legislativa. Nós temos sido mais exigentes, e nem os vereadores têm compreendido que é preciso também estar em plenário. Mas, na verdade, muitos têm outros compromissos fora do plenário da Câmara Municipal e às vezes são contra a sua própria vontade, para atender uma liderança, para atender um pleito ali, né, de um munícipe, ele tem que se ausentar para estar resolvendo o problema, e aí às vezes atrapalha um pouco o andamento da casa. Professor Alberto, nesse caso, o que o senhor diz da produtividade, pelo que o senhor tem de conhecimento, na Assembleia Legislativa? Porque, como a gente disse aqui, 75 projetos estão parados nesse segundo semestre na Assembleia. Praticamente não se votou na Assembleia nesse semestre. Olha, Fábio, quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente só toma conhecimento pela imprensa, né? E o primeiro sentimento que vem é assim, será que está tendo fogo amigo lá na Assembleia? Fogo amigo mesmo? Será que o pessoal... Aí quando você pensa, por que eu estou falando de fogo amigo? É muito sintomático isso aí, certo? É muito sintomático mesmo, tá bom? É sintomático em que sentido? Do ponto de vista da força dos aliados, certo? Eu vou até entender que o deputado Daniel Vilela está querendo aqui até apaziguar um pouquinho o processo, dizer que o governador tem que puxar a orelha mais do pessoal da base aliada, né, para poder ir lá votar os projetos, que é do próprio governo, a maioria deles, né? Mas eu acredito que isso está um pouco sintomático, isso precisa ser olhado um pouquinho mais detalhado mesmo, ver como é que está se arranjando as forças políticas no Estado. Certo? Eu acho que a oposição está tendo um momento muito importante mesmo. Era o momento de vocês saberem realmente o que está acontecendo mesmo. Certo? Vejo que pode ser uma ressaca de pós-eleição municipais, os caras estão perto, já estão trabalhando para 2014, pode ter esse aspecto, mas durante 3 dias, na semana, no período da tarde, não ir na Assembleia para votar projetos da sua base de governo, peraí, está tendo alguma coisa aí, alguma coisa não está muito coerente aí da posição de apoio de base aliada. Certo? Isso é sintomático, é muito sintomático mesmo, né? Fica o primeiro momento quando eu falo em fogo amigo nesse sentido, que é um sintomático aí, como é que está a base aliada, como é que está o apoio do governo, como é que está a movimentação do governo para aprovação de projeto. No segundo momento, vem uma pergunta, será que estão deixando para fazer isso no final do período, não no apagar das luzes? Aí resolve, você senta lá uns 2, 3 dias, prova aquele tantão de projeto sem olhar direito, levanta a mão, levanta, quem for contrário não se manifeste. Né? Aquela história, quem não for contrário se manifesta, aprovado o projeto do... Quem for contrário se manifesta, o projeto... Tá? E aí aprova as coisas mais esdrúxulas que depois de janeiro nós temos que ficar correndo aqui na imprensa dizendo, ó, foi aprovado isso, foi aprovado aquilo, atenção, abre o olho para aquilo, para acolá, tal, e fica a população pega de surpresa. Então fica essas duas questões. Primeiro, será que isso é fogo amigo, é sintomático? E questão, não estão deixando isso para o final do apagar das luzes para aprovar um bocado de coisa que nem sabe o que está se tratando? E nem ter discussão direito para isso? Doutor Giovanni, com relação a essa questão citada pelo professor Alberto,
no que se refere ao apagar das luzes. Nos bastidores, a gente já ouviu também ali na Assembleia que existe essa procrastinação de votação de projetos para que, estamos chegando já a dezembro praticamente, para que a partir de dezembro haja convocação extraordinária. E aí é aquele dinheirinho a mais, o governo convocando os parlamentares. Não tem mais, né? Não tem mais a verba extra, mas a gente já ouviu essa história lá da convocação extraordinária para janeiro. O Fábio, se não fosse esse... Antigamente era a questão de tentar empurrar a votação de projetos importantes para o final do ano, para receber um valor a mais. Um agrado a mais. Poderia ser em função de fazer votação do interesse dos grupos mais fortes lá internamente, que fossem feitos de afogadilho. Seja qual for a questão, o problema eu acho que não é exatamente esse em si. Quando você analisa a legislatura desse ano, você tem dois problemas, que não é só o quórum mínimo para abertura de sessão às 15 horas, que são de 14 parlamentares dos 41. Também existe os 21 parlamentares para a maioria simples, para aprovação de alguns projetos, porque não basta abrir a sessão, precisa ter voto. E às vezes não tem os 21. E o terceiro problema, não se registra na Assembleia Legislativa de Goiás a saída do parlamentar. Então, na abertura, as pessoas vão registrando a sua chegada e muitas vezes vão saindo para interesses particulares, vários que sejam, e muitas vezes não existe aquele contingente de pessoas para nem abrir a sessão e muito menos para poder fazer a votação. E mesmo ali, assim, o registro está por ali. É por isso, doutor, te cortando um pouquinho, que nós da oposição, a cada votação, nós estamos exigindo a recontagem do quórum. E o pessoal fala que é obstrução, né? Verificação de quórum. E é legítima. É legítima. Até porque você aprova um projeto e amanhã é questionada a não observância do quórum suficiente para aprovação, esse projeto está fadado a não ser executado. Mas, Daniel, eu posso ser sincero? Mesmo se fosse hoje PT, PMDB, que tivesse com maioria, essa é uma realidade que ela passa dos limites de quem é que está na oposição na situação. Ela passa. O que acontece é que nós temos, dentro do nosso legislativo, nós temos uma atuação personalíssima. Quando fala, por exemplo, não, a atuação do deputado não é só estar lá na Assembleia. Ué, está onde então? Está na vizinhança? Isso ele tem que fazer sábado, domingo, à noite. Ele vai fazer no dia que não tem sessão. Porque nós precisamos dos deputados no dia que tem debate, no dia que tem discussão. Esse é o momento que nós queremos saber dos nossos deputados qual é a opinião dele naqueles assuntos. Agora, você pega uma Assembleia que está dando medalha, mudando nome de rua, quando é Câmara de Vereador, dando título de cidadão. Isso não interessa, gente, para a sociedade. Nós queremos saber a discussão principal que tem que haver dentro de uma Assembleia Legislativa, independente dos partidos que estão no poder ou não, que é a vigilância do governo, do Poder Executivo. Esse é o fundamental, a fundamental necessidade de uma Assembleia. Gente, em países de democracia, de república consolidada, o deputado não faz lei assim como faz aqui no Brasil, não. Isso é coisa de terceiro mundo, gente pobre. De gente que é ignorante, inculta. Esse negócio de fazer lei todo dia, toda hora. O que precisa fazer uma Assembleia Legislativa é garantir a eficiência das leis que forem estabelecidas. E para isso, professor Alberto, quero até devolver para o senhor, que eu queria ouvir isso de você um pouco também. Nós precisamos de um legislativo que possa olhar para o executivo e falar assim, não, companheiro, isso aqui não está certo não. Aí você vai ter um líder de governo que não fica tomando pito de governador. Por quê? Ué, gente, peraí, o mandato, quando nós elegemos um deputado estadual, ou um vereador, ou um deputado federal, um senador, é para tomar pito de poder executivo, não. Pelo contrário, o poder é independente. Senão daqui uns dias nós vamos ter presidente de tribunal dando pito também em deputado. Mas será que o legislativo é um agente público menor? Eu acho que não. Então o que acontece? Não é o governador estar chamando a atenção dos
da base que o compõe. É o próprio deputado que tem que olhar para si e falar, eu represento esse povo. E isso não está acontecendo. Nós queremos um legislativo independente, seja ele de qual poder, de qual partido, coligação que for, e que esteja atento e dizendo para o povo, olha, nós queremos garantir que as leis tais, tais e tais sejam definitivamente cumpridas. E nós não temos. Essa ausência de quórum é um desrespeito à democracia, é um desrespeito à república e, principalmente, é um desrespeito a nós como cidadão, a mim e a você que está aí na sua casa ouvindo. É isso. Tá certo, então. Olha só, doutor Giovanni, professor Alberto Carlos, o Roberto Chileno já entra aqui numa outra questão com o vereador João Antônio. Ele mandou uma mensagem agora aqui no e-mail, famal1@hotmail.com. Se você quiser mandar a sua mensagem, sua pergunta, pode mandar para a gente. O telefone 3254-1079 é o telefone aqui do Politeia. Ligue para a gente, mande a sua pergunta para o deputado Daniel Vilela, para o vereador João Antônio, para os nossos comentaristas. Faça o seu comentário também, a gente vai registrar aqui. Roberto Chileno, ele diz sobre o reajuste, que é o assunto que dominou o noticiário político em Aparecida de Goiânia nesta semana. Foi justamente o reajuste que foi concedido pela própria Câmara para a próxima legislatura aos vereadores. Segundo ele, o reajuste pode até ser legal, pois é o Poder Legislativo quem fixa o subsídio para a próxima legislatura. Porém, ele considera imoral. Eu queria que o senhor falasse sobre esse reajuste na ordem de 60%, saindo o salário do vereador de R$ 7.500 para R$ 12.000, o salário do prefeito de Aparecida vai passar para R$ 19.800 e o vice R$ 13.280 e os secretários municipais vão receber R$ 10.540. Olha, Alberto Chileno, eu não vejo a imoralidade, e se é legal, né? Se é legal, não é imoral. Então, isso é muito subjetivo. O que a Câmara Municipal de Aparecida fez em relação aos vereadores foi uma adequação. O salário dos vereadores, desde a legislatura passada, essa que está terminando, ele já tinha, por lei, o valor de 60% dos deputados. Na verdade, o salário dos deputados, há 2 anos atrás, foi reajustado. E nós, lá da Câmara, por falta de receita, não repassamos esse reajuste aos vereadores. Agora, nesse momento que nós somos obrigados a votar a lei salarial para a legislatura vindoura, tanto dos vereadores como do prefeito, vice-prefeito e secretário, nós votamos novamente e repetimos os 60% e fizemos justiça ao prefeito, que estava com o salário defasado, os próprios secretários também, e demos um reajuste ao prefeito municipal e aos secretários. Hoje, Aparecida é uma cidade grande, importante, e que nós precisamos de profissionais competentes para ajudar na administração. E com o salário que os secretários recebiam, era muito difícil a gente manter ali um profissional qualificado. Então, essa é a razão desse reajuste salarial. Deputado, nessa semana a gente teve a oportunidade ali na Assembleia de conversar com o senhor sobre esse assunto. Fizemos uma matéria para a Rádio Aliança Notícias, 1090 AM. Eu queria que o senhor desse aqui a sua opinião sobre este assunto que, de fato, tomou conta do noticiário político em Aparecida. Trindade também, os vereadores promoveram um reajuste considerado também muito alto, em torno de 100% foi o aumento do subsídio dos vereadores para a Trindade. Mas o senhor tem uma opinião sobre isso, qual é? Sim, na verdade, o que causa tanta contrariedade da população quando vê a aprovação de um projeto desse, na verdade, é a aprovação pelos próprios beneficiários no futuro desse salário, né? Eu acredito e sempre defendi que acho que a classe política ela precisa ser bem remunerada, exatamente para que os políticos não procurem outras formas de se remunerar, outras fontes escusas, inclusive, de remuneração. Da vida, né? Exatamente. Agora, para que isso ocorra, para que não ocasione essa contrariedade por parte da população, é preciso que se faça, e aí voltando na questão da Assembleia Legislativa, enfim, da relação de independência que deveria haver com o Poder Executivo, é uma reforma política profunda. E eu disse a você, na matéria da Rádio Aliança,
que uma sugestão que eu daria, inclusive, aos congressistas do nosso país, é que a gente estabelecesse critérios para o salário dos vereadores no país. Se eu não me engano, inclusive, tem um projeto do senador goiano Ciro Miranda, que estabelecendo nenhum tipo de remuneração para vereadores de municípios que eu não sei. Até 10 mil habitantes. Até 10 mil habitantes. Exatamente. E aí, a partir de, por exemplo, utilizando esse critério, a partir de 10 mil, você estabelecer em números de salário mínimo, por exemplo, até 20 mil habitantes, 4 salários mínimos, até 50 mil habitantes, 8 salários mínimos, até 100 mil habitantes, 10 salários mínimos. Então, se você criasse esse critério fixo, não haveria, por parte, inclusive, dos legisladores, de ocasionar a votação em benefício próprio. O Congresso Nacional ocorre isso também. Na Assembleia é um pouco diferente, porque o reajuste ocorre quando acontece no Congresso Nacional. E é automático, É né? automático. Existe a votação, mas já é estabelecido o percentual em relação ao salário dos deputados federais. E os deputados federais também alteraram a Constituição no sentido de ser vinculado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se estabelecer esses critérios, isso passa por uma reforma política ampla do nosso país, eu acho que facilitaria, justificaria e não ficaria aí uma discussão que é lógico que, principalmente numa cidade como a nossa cidade de Aparecida, que vive tantas dificuldades financeiras, a própria administração, a própria Câmara, as pessoas não se sentirem tão ofendidas dessa forma. Agora, a Câmara aqui de Aparecida, ela vem de dificuldades há muito tempo. Tanto é verdade que a Câmara aqui não tem nenhum prédio adequado para receber as pessoas. Você não sabe aonde procurar um vereador aqui. O João pode até dizer mais aqui, teve que alugar até recentemente uma galeria que foi construída nas proximidades para que os gabinetes dos vereadores fossem levados para lá. Na verdade, a Aparecida ela passa por um momento de transformação, porque há pouco tempo ainda ela praticamente não existiam órgãos importantes para os munícipes, né? Por exemplo, PROCON, conselhos tutelares, enfim. Então, esse processo vem ocorrendo em Aparecida e a gente sabe que é preciso ter essas instituições fortalecidas e no sentido de que a população tenha a oportunidade de procurá-los e também de serem bem atendidos e cumprirem com a sua obrigação de poder conduzir os destinos de todos aqueles que escolheram a cidade para viver, né? Eu discordo um pouquinho da afirmação do senhor, vereador, que disse que se é legal é moral. Nem sempre, nem tudo que é legal é moral. Existe também a legalidade e existe fatos ou episódios que são legais, mas que acabam, aos olhos de todos, sendo imorais. Pois não? Eu estava até observando a fala do deputado Daniel e lembrando, né, o poder legislativo, sobretudo os municipais, são extremamente discriminados. Veja bem, o senador propõe que o vereador não devia ter salário. Eu acho que o senador não devia ter salário, né? Ser senador é um prêmio para ele. Devia ter, sim, uma ajuda de custo. O vereador é o agente político que mais trabalha nesse país. É a pessoa que está ali próxima da comunidade, mora ali no bairro, ele não tem privacidade, todos os dias não tem feriado, não tem final de semana, não tem hora da noite, né, o morador está batendo na sua porta, ele é o elo de ligação, né, com o prefeito, ele realmente trabalha. E às vezes nós respeitamos os deputados que também trabalham, mas o vereador, quando nós fazemos essa comparação, eu acho que é o agente político mais importante, né, para a cidade e, consequentemente, para o Estado e para o país. Professor Alberto. Eu só quero aqui concordar com o deputado Daniel Vilela que legislar a favor do seu próprio salário, eu queria. Eu queria chegar para o meu patrão e falar assim, amanhã tem um reajuste de 60%. Se vira. Se vira, campeão. Amanhã eu só venho aqui para ganhar 60% a mais. É isso que eu causa gostaria. espanto, né? Primeiro é esse. Concordo plenamente. Legislar em favor de si mesmo, nossa, qualquer cidadão quer essa história. Quer isso aqui. Agora a questão também, vereador, 60%. Nós não tivemos inflação de 60% nesse país. Causa um espanto. Nós tivemos aí 12%. Nós estamos falando aí de R$1.100. Vocês estão falando em R$4.500 a mais, num poder que está precisando construir uma casa própria.
Entende? Precisa investir em estrutura. Então, as pessoas hoje não são mais assim, aumentou, ficou impassível, as pessoas falam, as pessoas hoje questionam. E isso é ruim até para a classe, é ruim para a imagem do político. Mas se é vereador, se candidatou a vereador, sabe que vai ter que acordar de madrugada para atender um pedido do morador, sabe que vai ter que arrumar médico 2 horas da manhã, sabe que vai ter que arrumar um caixão para um parente que morreu e vai ter que um lugar enterrado, sabe de tudo isso. Ele enfrentou, ele foi lá para mexer com uma coisa pública, certo? O que questiona é isso. Outro questionamento que tem, mas 60%, puxa vida, nós não tivemos isso. Tem a Polícia Militar Civil está parada por 10, 15%, brigando por 10, 15%, não consegue do governo estadual, certo? Então, esse questionamento é que precisa tomar cuidado, muito cuidado. Falar em Trindade 100% de aumento de salário, nós não tivemos há 2 anos atrás, agora... Não, mas espera aí, nós estamos falando de 60%. Nós não estamos falando de 10%, de 15% de reajuste de salário. Mas tem que ser uma referência do salário dos deputados estaduais, ou referência do deputado federal, não sei. Eu só sei que isso causa um espanto, causa um questionamento, e é ruim até para vocês, para a imagem de vocês mesmo, vereadores. Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu abro o próximo bloco com você, Giovanni, já falando sobre também esse assunto. Um rápido intervalo e a gente volta já já com o Politeia. 3254-1079, mande o seu recado para a gente. Estamos de volta com o Politeia aqui pela Fonte TV, canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET. Em Águas Lindas você nos acompanha no canal 16 e região do entorno do Distrito Federal. Em Anápolis, nossa transmissão é pelo canal 9 da NET. Esse programa também é transmitido em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Nosso telefone 3254-1079. Mande a sua pergunta, seu questionamento para os nossos convidados e também para os nossos comentaristas aqui do Politeia. Tem aqui registrar a participação do Santiago, da Cidade Livre, e já já eu faço a sua pergunta ao deputado Daniel Vilela. O Ivailton, que é do Pontal Sul, também daqui a pouco eu transmito aqui o seu recado para o vereador João Antônio. E o João Carvalho, da Cidade Jardim, que também registrou aqui um comentário que concorda com a sua opinião aqui, doutor Giovanni, na abertura do programa. E a gente agora continua com esse assunto, disse que abriria esse bloco com o senhor doutor Giovanni dando a sua opinião sobre esse tema polêmico que é o reajuste de salário dos vereadores. Gente, é até difícil. João, você me perdoa, porque aqui a turma resolveu baixar o cacete de você, mas é o que o Daniel falou aí, não tá no off, é o ônus de quem é presidente, né? Se é presidente, tá falando pela turma. Eu discordo da argumentação de que a lei determina em 60% o subsídio do vereador. Deputado. Ela limita, não pode ser mais. Ela não pode ser mais. Então é um limite, é um teto, tem que ter um teto, né? Porque senão o céu é o limite. Vira a farra do boi, né? Vira a farra do boi. Então o limite é 60%. Agora, ela estabelece esse limite baseado na quantidade de habitantes na população. Ela começa com 20% do deputado, do subsídio do deputado estadual e chega até 75% de acordo com a quantidade de habitantes. No caso de Aparecida, que está ali até 500 mil habitantes, então é 60%. É um limite. Existe outro limite também, que a população precisa saber. A legislação, isso aí foi feito através da PEC, a emenda constitucional, né, de 25, em 2000, que fez essas alterações. Houve uma época no Brasil que realmente não tinha salário para vereador. Isso aí é de 1975 para cá. A remuneração de vereador é de 75 para cá. Antigamente não tinha, não. Por quê? Não, deixa eu falar dos limites primeiro. Outro limite, o João Antônio, que você conhece, eu sei disso, é a questão da receita do município. Então, a edilidade, né, a municipalidade, ela tem até, da receita dela, 5%, que pode ser utilizado para poder fazer os gastos totais, globais, da Câmara de Vereadores, em relação a tudo que se diga a respeito à remuneração ali da Câmara. E ela também tem outro limite, e aqui eu encerro, que é 3,5% a 7% da despesa do município. Agora, gente, isso é limite. Aonde está a discussão? Aonde que está a discussão da ética ou não ética, da moralidade ou imoralidade? Você precisa olhar para a municipalidade. Você precisa ver
que tipo de vida que o munícipe tem, que tipo de prédio público o munícipe tem, que tipo de prestação de serviço que a Câmara Municipal está dando, que a Assembleia Legislativa ou mesmo o Congresso, no caso da Nação. Se nós fôssemos medir o resultado geral que nós estamos recebendo do Legislativo no âmbito federal, era melhor fechar então. Né? Era melhor fechar, porque nós não sentimos aqui embaixo. Nós não estamos sentindo. Zero de salário. É zero. Era zero que a turma tinha que receber. Então eu acho que nesse momento, e aí não é só no âmbito federal não, doutor. Em todos os âmbitos, a percepção por parte da população em relação aos legislativos é como se fosse dispensável esse poder. Deputado, é porque eu já bati hoje na Assembleia, já bati na Câmara, eu falei assim, vamos distribuir isso aqui, vamos pegar também. O que mais foi divulgado nos últimos anos de uma lei aprovada dentro de um Congresso foi a lei do Ficha Limpa, que foi uma ação popular, que não foi oriunda de nenhum do Congresso, nem do Poder Executivo. Mas é isso que o Fábio, inclusive, veio discutir aqui agora mesmo. Quer dizer, o povo, se o povo bater o olho na Câmara Municipal e falar assim, poxa vida, como esse pessoal tem me representado, como o pessoal tem ido lá clamar nos movimentos populares quando tem que brigar pela rua que está esburacada, o CIOPS que não está funcionando, é CIOPS ainda, aquele Centro Integrado de Operações Policiais? Então o CIOPS que está funcionando ou não, os orelhões, a iluminação, e o vereador está lá clamando, mexendo e agindo, duvido que alguém vai reclamar sobre que atingiu os limites. Agora, não estou eu aqui para dizer que a Câmara Municipal de Aparecida não está cumprindo. Eu só quero dizer essa parte técnica. O senhor entendeu? Que é apenas um limite e que a moralidade tem a ver se a Câmara olhou para o munícipe, para o cidadão de Aparecida e falou, nós estamos no nível desse pessoal. É essa a grande questão que eu quero trazer. Então eu acho assim, na hora que for dar o aumento, para o senhor ter uma ideia, Goiânia, eles tentaram aplicar aqui 35% de aumento. Essa briga ainda não foi vencida ainda, né? 35% de aumento. 35%. Vocês em Aparecida vão ter um subsídio superior ao de Goiânia. 11 mil. Vocês têm muito menos trabalho lá. Vocês têm... Não sei se tem menos trabalho não, viu, doutor? Então deixa... Vocês têm um contingente populacional menor em Aparecida. Vou devolver a palavra para o senhor, deputado. O senhor que é o convidado. Senhor, não, que eu estou muito novo. Daniel. Você, Daniel. Então... Você em Aparecida, o João, tem um contingente populacional menor, tem uma área menor para ser discutida, um volume de verba menor e vão estar recebendo mais. Essa discussão tem que estar na mesa. É isso aí. Eu quero aqui, eu já tive a oportunidade de ser vereador e hoje sou deputado. Aí eu posso dizer com muita clareza, o vereador, ele talvez tenha muito mais importância para um cidadão do que um deputado estadual. Não, eu acho. Mas ele tem que mostrar essa importância. Sim, ele tem que imputar. Mas muitos mostram, doutor. Talvez assim, a gente não pode explanar aqui nem dizer nomes, porque você acaba cometendo injustiça, porque a grande maioria dos vereadores, porque é a eleição mais difícil que tem, inclusive. O vereador que não trabalha, ele não vai reeleito de forma alguma mesmo. Ele tem que estar presente ali na cidade, ele tem que estar presente no gabinete dele. Isso é bem diferente em relação a um deputado estadual. Agora, a Assembleia ela se enfraqueceu muito nos últimos anos aqui em Goiás, porque se tornou submissa demais, né? Aqui se estabeleceu uma cultura onde o contraponto, quem faz oposição em Goiás, principalmente em relação ao atual governador, é como se fosse contra o Estado. Então, na verdade, aqui é algo como se fosse assim, uma ditadura, né? Você falar mal do governador, você está contra o Estado. Você falar mal das políticas do governo, você está contra o Estado. E aí eu digo até mais, o professor Alberto colocou aqui que talvez seja uma estratégia em relação aos projetos da Assembleia, para se votar isso de forma mais rápida e no final do período. Eu acredito que não é porque eu tenho vivenciado lá e tenho visto a dificuldade e a vontade que os governistas têm tido de aprovar, de querer votar os projetos. Mas o que acontece? Aí a oposição, ela sempre tem alardeado lá contra muitos projetos. E aí eu posso reclamar um pouco para vocês aqui, não especificamente a vocês da Fonte TV, mas os veículos de comunicação do Estado não dão devida importância ao contraponto e à oposição no Estado. E aí fica como se fosse a oposição não estivesse cumprindo com o seu papel lá. E nós estamos fazendo isso lá. Às vezes também se protagoniza em relação a projetos que são mais
interessantes para a população e muitos outros que também são prejudiciais à população ficam sendo relegados por parte da grande parte dos veículos de comunicação. Deputado. Mas só para concluir aqui, eu estou falando muito, doutor Giovanni, mas eu quero dizer o seguinte, em relação a coro, em relação à questão salarial, remuneração dos agentes políticos no Estado e no Brasil, nós estamos numa transformação muito grande. E quem não perceber isso hoje vai ficar para trás. As pessoas hoje, além de ter muita informação, elas têm opinião, né? Elas têm uma forma de saber... Tem acesso à informação hoje. Tem acesso. Está mais transparente. Tem como saber se aquela pessoa que você está interessado em saber, ela está sendo produtiva, ela não está sendo, ela está sendo correta, ela está sendo incorreta. Então eu acredito, por exemplo, que a gente está chegando num nível que essa questão do quórum da Assembleia, por exemplo, tem que cortar o ponto, tem que cortar no salário, não existe isso, não pode se diferenciar. Então, isso é algo que vai chegar, não tem como. O nosso futuro presidente Valim disse no seu discurso, disse a todos nós lá, que vai, assim, imediatamente corrigir as falhas de transparência que a Assembleia Legislativa tem e que é muito questionada também pelos órgãos de imprensa e que, de fato, é verdade. E eu disse a ele, falei, olha, presidente, doa quem doer, nós não podemos fugir mais disso. As pessoas precisam entrar na internet hoje e saber o que elas quiserem em relação da Assembleia. Quantos funcionários tem, quem são esses funcionários, quantos ganham, onde os comissionados estão, quantos ganham, o que ganha um deputado, o que gasta um deputado, enfim, são coisas que não tem como fugir. Quem se sentir incomodado, quem não quiser, vai ter que deixar a política. Infelizmente, eu só quero fazer um comentário. Nós temos uma democracia muito nova, nós estamos ainda num processo de amadurecimento. Você colocou muito bem, doutor Giovanni, em relação a outros países de primeiro mundo, a gente espera que chegue lá, né? Existe até um vídeo muito acessado no YouTube que fala em relação à Suécia, se eu não me engano, os parlamentares da Suécia. Então, a gente vai caminhando nesse sentido, vai corrigindo essas distorções aí. Eu acredito que o Brasil, o Goiás, tem muito ainda a avançar e o Brasil tem a avançar de uma forma geral. E a classe política precisa avançar. Só preciso fazer uma retificação pequena só. A Fonte TV, isso eu posso garantir, em 8 anos, são 8, né? 8. Em 8 anos de existência, eu falo assim porque às vezes eu confio 9 com 8, viu gente? Eu já estou contando 2013. Em 8 anos de existência, aqui sempre se primou de ouvir todos os lados. Verdade. E principalmente o Politeia. E principalmente o Politeia. Eu falo porque nós aqui da bancada do Politeia sempre tivemos aqui pessoas totalmente divergentes do seu ponto. Eu tenho um ponto, o Fábio tem outro, a Alberto tem um totalmente diferente, né? E nós sempre trouxemos lados extremamente antagônicos para dizer. A Assembleia sempre pôde, oposição e situação, sempre pôde falar aqui o que quis, os deputados federais também. Nós somos o único programa de debate político que trouxemos o partido por menor pontuação que o cara tinha, nós trouxemos ele aqui. Então, nesse sentido, eu honro muito a casa que eu trabalho, porque aqui a estrutura tem sido total democracia. Deixa eu passar aqui algumas perguntas. Só um minutinho. Deixa o presidente terminar o assunto. Porque senão eu vou ficar aí meio atrasado aqui. Só reportando aqui a fala do doutor Giovanni, quando ele disse que o que o vereador devia estar fazendo, eu me sinto aqui a cavalheiro para dizer que o vereador de Aparecida, ele trabalha, ele cumpre com aquilo que a população confiou em cada um deles. Nós lutamos diuturnamente, né, para que a população de Aparecida tenha, no seu setor, que tenha todos os benefícios necessários para eles terem uma vida digna. E além, né, de estar presente em todos os momentos da população. Veja bem, eu duvido se não tem um vereador agora, né, num hospital carregando um doente ou em outro local, fazendo alguma coisa para uma pessoa do seu bairro. Então, nesse sentido, os vereadores trabalham. Agora, eu vejo que há uma mácula maldita, né, sobre o poder legislativo, sobre as câmaras municipais, que, veja bem, o salário do deputado estadual é 75% do salário do deputado federal. Houve um aumento, ninguém questionou. Agora, quando se trata de vereador, qualquer coisa, quer dizer, nós estamos cumprindo aquilo que está estabelecido, né? Também não seríamos ingênuos, e quem vota, quero deixar bem claro, não é só o presidente da Câmara, não. Quem vota são os vereadores, e é a maioria que faz aquela opção.
ninguém também seria tão ingênuo de colocar lá que seria 10% do salário, né, de um deputado. Senão ele estaria até desvalorizando, né, o próprio trabalho dele, desprestigiando aquilo que ele representa para o município. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que estão chegando para a gente e eu pediria que vocês, ao responder, sejam mais rápidos, mais objetivos, para a gente poder atender o maior número de pessoas que estão ligando ou mandando as perguntas. Aqui é o único projeto que a gente, o único programa que a gente pode falar à vontade, você vai falar para a gente objetivo. Mas nas respostas aqui para a gente continuar o debate. Bom, deputado, a primeira pergunta para o senhor, ela vem do Santiago da Cidade Livre. Ele pergunta aqui se o Véter, na oposição, dificultou a reeleição de Maguito Vilela em Aparecida. O Véter é uma figura importante aí do cenário político de Aparecida, é uma pessoa que eu tenho até uma amizade pessoal, gosto dele, acho que representa aí uma renovação política em Aparecida. Infelizmente não pôde caminhar conosco nessa campanha, foi candidato a vice do nosso adversário principal nesse processo eleitoral de 2012, mas a gente sabe reconhecer a importância dele e espero que no futuro breve aí possamos até estar caminhando junto. Independente de questões partidárias, ele é uma pessoa que a gente sabe que tem muito interesse pela cidade e que está sempre auxiliando aí a administração do prefeito Maguito e a todos os vereadores da atual legislatura. Vereador João Antônio, o Ivailton do Pontal Sul, ele pergunta se o senhor sabe quando o bairro Pontal Sul será asfaltado. Diz que é uma vergonha porque lá só tem asfalto na linha do ônibus. Olha, Idailton, o bairro Pontal Sul, nós trabalhamos intensamente, e o próprio prefeito Maguito, para que é um bairro importante da cidade de Aparecida, está no centro geográfico da nossa cidade, é um bairro que já está bastante adensado. Agora, o problema é do governo do estado. É a água. Falta água. E lá em Aparecida, e como deve ser em todos os lugares, não se pode colocar o asfalto antes da água. Então, nós temos cobrado da Saneago, o prefeito Maguito tem sido exigente com a Saneago para que ela cumpra o seu papel na cidade de Aparecida. Ela explora lá a água e esgoto de Aparecida, cobra da população a tarifa é alta e, no entanto, não está correspondendo, né, à altura do que o povo paga. E enquanto não se colocar a água, não pode levar o asfalto. O Pontal Sul já era para ter o asfalto, mas eles todo ano vai protelando e não leva a água para o setor. Inclusive, viu, Fábio, muitos bairros que foram pavimentados em Aparecida, a Saneago só fez a rede seca, não fez a ligação da água. Ela fez a rede seca, foi feito o pavimento asfáltico, mas precisa da ligação para a água chegar às pessoas. Inclusive no Pontal Sul, a grande demanda talvez não seja nem o asfalto. As pessoas falam, olha, a gente não está nem preocupado com o asfalto, nós estamos querendo água, porque a água é um negócio também absurdo a pessoa ter a necessidade de faltar. Então quer dizer que em Pontal Sul o pessoal está na base da cisterna. Da cisterna. E ainda tem outro problema lá. Está pertinho aqui, viu? A água lá é contaminada, já foi provado e nós levamos isso, prova, feita em laboratórios, respeitado, mostrando que a água do Pontal Sul é o Ministério Público uma água que está contaminada. O Ministério Público também tem atuado. O doutor Érico Cabral de Pina é um promotor muito atuante em Aparecida. Inclusive, o pai dele foi prefeito de Aparecida na década de 70, né, João? Isso. Mas ele tem sido aí um defensor da cidade e um cobrador constante da Saneago. Uma das pautas aqui é falar sobre a terceirização da questão do esgoto em Aparecida. Não fala sobre terceirização também da água, não? O leilão já vai. O leilão água também não fala. Como a senadora Cadu tem. Em dezembro. O leilão para a terceirização do esgoto sanitário de Aparecida. Só esgoto ou água também? Não, esgoto. Só esgoto. Né? Só esgoto. Porque a água tem uma concessão, né, que foi dada. Na verdade, eles falam resíduos sólidos, né? Que envolve lixo e esgoto, né? Não. É só o esgotamento. A água, porque em Senador Canedo tem a própria companhia que cuida da água da cidade. A Aparecida de Goiânia já até passou da hora de ter essa companhia, não? A água, na verdade, tem sido feita alguns investimentos que vai estar trazendo lá da barragem do João Leite para a Aparecida, né? A princípio, o que a Saneago tem dito é que vai solucionar esse problema, que antes não tinha um reservatório suficiente para a cidade, agora vai ser resolvido esse problema. Vai trazer lá do João Leite. Vai trazer do João Leite. Vai andar essa água.
Vai andar. Vai andar. Ela já passou até E o pela grande- Vila e outro Brasil. problema? Deputado Daniel Vilela, tem aqui o Magno do setor Bueno, ele pergunta se o prefeito Maguito Vilela vai adotar um critério técnico ou político para a escolha do futuro secretariado. Bem, eu não posso falar aqui pelo prefeito Maguito, né? Mas você, Apesar você tá de- com ele todo dia, né? Alguma Apesar coisa o senhor de sabe. ser filho, eu não posso falar por ele. Acho que ele vai estar aqui muito em breve participando com vocês do programa. E o Mata essa curiosidade. Magno poderá fazer essa pergunta a ele. Mas eu acredito que conhecendo o seu trabalho, assim, os mandatos que teve a oportunidade de ser executivo, é preciso fazer uma mescla, né, em relação ao político e ao técnico. Agora, cada vez mais as pessoas estão querendo resultado do Poder Executivo. E aí, nesse momento, você tem que priorizar aqueles que têm um conhecimento técnico para estarem à frente aí de órgãos que são executores, né? Eu, particularmente, já apresentei alguns projetos, inclusive na Assembleia, no sentido de que a gente possa dar mais oportunidades de chefia e direção a funcionários efetivos, que a gente possa fomentar os talentos aí das carreiras burocráticas, públicas, para que a gente possa aí ter um Estado que, independente de questão partidária ou independente de quem seja o ocupante do Poder Executivo, ele caminhe de uma forma técnica, né, por parte dos seus funcionários. Tá certo, Agora, então. Pois não, Eu acho, vereador. Daniel, que precisa haver uma renovação, né? Porque o prefeito Maguito, acredito que o único erro que ele cometeu em Aparecida foi na escolha de determinados secretários, né? Que trouxeram Não conhecia o algumas município? dificuldades. Em função dele chegar, não conhecer as pessoas, né? Então, ele confiou pastas importantes na mão de pessoas que Ele não tá com a faca e o corresponderam. queijo na mão, E né? trouxeram Foi muito bem dificuldades para o prefeito, inclusive com reflexo agora na própria reeleição. Olha só, o Maione Padeiro, o Paulinho Pimenta, do Jardim Cristal, Maione Padeiro, Aparecida de Goiânia, foi candidato a vereador, inclusive. Paulinho Pimenta, do Jardim Cristal, o Kelson Cruz, do setor Garavelo, e o Edivan José, todos cumprimentam o senhor deputado e também o senhor vereador pela participação aqui no programa. Com relação a uma afirmativa aqui do Edivan, deputado, sobre o que o senhor disse, ele disse que é uma vergonha falar em aumento de salário para a classe política, para que ela não precise roubar, para que não haja a necessidade de outros meios de ganhar dinheiro. É a opinião do Edivan José, lá do Alto Paraíso. Não, acho que ele tem todo o direito de ter a sua opinião. Da mesma forma que eu acredito que a classe política ela precisa ser bem remunerada, sim. Né? Não só por esse motivo, mas porque a gente não pode imaginar que as pessoas precisam ser mal remuneradas para ter algum tipo de resultado. Pelo contrário, elas precisam ser bem remuneradas e darem resultado na profissão que escolheram e que exercem. Né? Então, eu acredito que isso é algo normal na minha visão e acho que também, de forma talvez aí não hipócrita, dizer que isso também facilita para que outros não busquem recursos de outra forma. Eu acho que isso seria hipocrisia dizer que não. Talvez o sujeito que está como um agente político aí que é mal remunerado, ele vai encontrar nas facilidades que são apresentadas a ele uma forma de ser melhor remunerado e de resolver os seus problemas financeiros. Então, eu acredito que isso também é um dos pontos que auxilia uma boa remuneração aos E agentes. assim, só para deixar algo muito claro para você, meu amigo e minha amiga, a corrupção ela é irmã da impunidade. Andam juntas. Enquanto tiver impunidade nesse país, vai ter corrupção. Infelizmente, a verdade é essa. Pode dar o salário que for. Agora, toda categoria de trabalhadores ele tem que ser bem remunerada. Eu acredito que o que há nesse país, né, é uma política muito injusta. Há uma distância muito grande entre o que ganha mais e o que ganha menos. E isso não só no setor público, mas também no setor privado. Você vai ir numa grande empresa, às vezes o diretor ganha 50 vezes mais do que aquele que produz, aquele que está lá. Então, quer dizer, tem que haver uma vereador, política salarial mais justa. Que o Daniel falou, a percepção do resultado, e o doutor Giovanni colocou. Qual que é a percepção do resultado que o vereador está dando, qual a percepção do resultado que um deputado está oferecendo para a sociedade. Aí a sociedade não questiona.
A questão todinha está nessa percepção de resultado. Aí nós vamos estabelecer então um critério. Agora, o seguinte, nós vamos fazer uma pesquisa de avaliação do prefeito, dos vereadores. Se tiver bem avaliado, vai receber tanto. Em Aparecida, eu tenho absoluta... Interessante. Né? Professor Alberto, em Aparecida eu tenho absoluta convicção, né, de que o povo tem estado satisfeito com os vereadores que elegeu no mandato passado. E acredito que para esse futuro também. A prova disso é que nós reelegemos quase todos os vereadores. Dos 14 vereadores que tinham mandato, se candidataram à reeleição, 10 deles foram reeleitos. Os 4 que não foram reeleitos, por questão de coeficiente eleitoral. Então, eles estavam num partido cujo coeficiente eleitoral não ajudou. Mas tiveram o quê? 2.200, 2.300 votos, enquanto que, às vezes, o outro partido fez alguém lá com 900, com 1.000 e poucos. Então, significa que a população está contente com a Câmara Municipal, com o trabalho dos vereadores. Nós vamos para mais um rápido intervalo, já a gente volta com mais discussão política aqui no Polité, e aí eu quero falar sobre um projeto com o deputado Daniel Vilela, que ele tentou aprovar na Assembleia, aprovou, mas depois foi vetado pelo governador Marconi Perillo. Já a gente volta com Polité, a discussão política do domingo na sua casa. Estamos de volta com o Polité e a sua discussão política de todos os domingos a partir das 10 da noite aqui na Fonte TV e também na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Continuando aqui rapidamente com as respostas aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Aliança. Vereador Alessandro da Silva mora no Jardim Buriti Sereno. Ele quer saber também sobre o asfalto ali na região, se o senhor tem alguma informação. Segundo ele, a água já não é problema lá no Jardim Buriti Sereno, mas está faltando o asfalto. Algumas partes do Buriti Sereno foram asfaltadas e o restante está na programação, né, na próxima gestão do prefeito Maguito. Não só asfalto, né, mas outros benefícios também, como uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, uma escola profissionalizante, UBS, CIMEIs, tudo isso serão construídos no setor Buriti Sereno no próximo ano. E o Buriti Sereno, inclusive, eu não sei te confirmar se já finalizou o processo, mas estava sendo licitado a pavimentação asfalto de todo o bairro, já tem o projeto na amplitude do bairro, totalmente. Né? Eu não sei se já terminou essa licitação, mas ela termina até o final do ano, ou seja, licitado ele já vai estar. E é só uma questão de buscar os recursos federais, colocar recursos próprios para poder finalizar esse processo. Vereador, deputado, o senhor apresentou um projeto no início desse ano, ou no ano passado, mas ele foi votado e aprovado na Assembleia, e eu entendi até que foi um cochilo da base governista a aprovação desse projeto, que limita o número de cargos comissionados na administração estadual. O projeto foi aprovado na Assembleia, mas quando chegou no governador, ele foi vetado, limitava em 50% dos comissionados, incluindo chefias e gerências e assessoramento. E esses cargos, 50% deles deveriam ser preenchidos por servidores efetivos. E o senhor conseguiu um momento de euforia na Assembleia quando conseguiu aprovar esse projeto, mas depois foi vetado. Por que o senhor tensionava ou tenciona limitar o número de cargos comissionados no governo ou na administração estadual? Bem, são vários os motivos. Primeiro, porque nós precisamos cada vez mais de ter um poder público com uma administração mais gerencialista, de resultado, com maior eficiência. Isso é o que vai levar o Estado aí a um desenvolvimento maior. Especificamente aqui em Goiás, nós somos o Estado que tem o maior número de funcionários comissionados do Brasil. Goiás tem mais de 10 mil funcionários comissionados. O segundo Estado em números de funcionários comissionados é Minas Gerais, com 4 mil. Ou seja, Goiás tem mais do que o dobro que o segundo, que é Minas, que é um estado que tem mais de 800 municípios. Então, é uma vergonha, é uma aberração. Isso foi manchete do jornal Folha de São Paulo, os maiores jornais do Brasil. E a gente entende e a gente sabe, na verdade, que grande parte desses cargos são pessoas, são ocupadas por questões políticas,
porque são pessoas que não têm sequer uma função determinada para prestar um serviço para a população, sequer tem um local para prestar o serviço. Então, era uma forma Tem de... nem cadeira para sentar, né? Não tem nem cadeira para sentar. Então, nosso entendimento é preciso estabelecer um critério. Por quê? Na verdade, o servidor de carreira, o servidor efetivo, aquele que prestou concurso, ele também não quer ser hoje somente remunerado de forma melhor. Ele quer também ter a oportunidade de ocupar uma chefia, uma direção, ele quer ter a oportunidade de apresentar projetos. Então, a gente tem percebido isso nas discussões com todos os sindicatos, com os servidores, e foi nesse intuito de poder também fomentar esses talentos, de dar oportunidades a ele de ocupar cargos de chefias e também de acabar com esse verdadeiro cabide de emprego que virou o governo do Estado. Aí o secretário da Fazenda, doutor Giovanni, vai lá na Assembleia e é um dos secretários que eu preciso reconhecer a competência dele, o brilhante trabalho que faz o secretário da Fazenda, e ele diz o seguinte, que a capacidade de investimento do Estado ela é próxima a 2% do orçamento. Isso não chega a 30 milhões de reais no orçamento de 1,2 bi. E aí você pega o impacto que tem, eu até fiz essa pergunta para ele, qual era o impacto dos funcionários comissionados, ele não quis responder, é um sujeito muito democrático, não poderia ir contra também o seu governo, né? Então, a gente precisa aumentar a capacidade de investimento, o Estado poder ter recursos para recuperar as rodovias, independente de buscar recursos de financiamento, que possa recuperar as unidades de saúde, que possa recuperar ou resgatar até mesmo as unidades escolares no Estado, que estão todas caindo aos pedaços. Você vai aqui em Aparecida, você vai ver colégio aí que você não acredita que funciona, né? Telhado caindo aos pedaços, enfim. Então o Estado não tem condições de fazer isso nada porque não tem recurso. E aí fica aí 10 mil comissionados sem função, sem ter cadeira para sentar, como diz o doutor professor Alberto Carlos. Então é nesse sentido, de estabelecer esse critério. E não é um critério para o governo Marconi Perillo, não. Isso é um critério que a gente imagina para o futuro. Até mesmo amanhã, se o PMDB for ocupar o Palácio das Esmeraldas, o governo do Estado, eu vou defender esse tipo de projeto. Que a gente... Em quantos? Em 50%, que é muito. 50%, 5 mil hoje seriam 5 mil funcionários comissionados e 5 mil cargos comissionados seriam ocupados por servidores de carreira. Mas o que eu imagino que deveria ser feito, na verdade, era ser cortado aí pela metade, no mínimo, os números de comissionados, e aí o que sobrasse, você estabelecia esse critério, 2.500 para efetivos e 2.500 para cargos comissionados, que aí você pode também agregar pessoas que não estão no serviço público, mas que têm know-how e competência para poder ajudar o Estado a se desenvolver e a crescer. O senhor sabe quantos cargos comissionados tem na Prefeitura de Aparecida? Bem, eu não tenho o número exato, não. O que difere, por exemplo, em relação à Prefeitura de Aparecida, é porque é uma prefeitura que nunca fez concurso público, sempre veio aí há muito tempo sendo ocupado por servidores comissionados. Tanto é verdade que mais de 30% dos atuais servidores efetivos de Aparecida, mais de 30% entraram nos últimos 3 anos, na administração do prefeito Maguito. Só na educação foram mais de 1.600 profissionais da educação concursados e que tomaram posse nessa administração. Então, na verdade, está se criando ainda um corpo técnico. Uhum. Não é nem a cultura, está se criando um corpo técnico, para que depois você possa reduzir o número de comissionados que hoje ocupam funções que não tem como você tirar também, né? Você tirar, você não tem o efetivo para ocupá-la. Você faz ideia quanto que custa o menor valor de um comissionado hoje? Por alto? Eu não sei. Eu sei que existem cargos no Estado de 8, 10, 12, 16 mil reais sem função específica. E o mínimo dele? Salário mínimo. Não, o mínimo deve ter de salário mínimo. Salário mínimo. Mas o Estado remunera muito bem. Eu sei, não. Fora alguns outros valores que são agregados a esse valor. Eu estava fazendo uma conta aqui, Fábio. Mil reais que recebesse esse comissionado em média, que a gente sabe que é mais, daria 5 mil comissionados a menos, nós teríamos aí 5 milhões de economia no Estado. No ano, 60 milhões. Não, eu vou dar um dado real. Vocês lembram que na Surdina foi aprovada a criação no ano passado, lá na Assembleia, de mais 1.600 cargos, que tinham sido cortados na reforma administrativa. Isso. Assim que o governador entrou, ele fez uma reforma. Aí ele viu que não ia dar para agregar todo mundo, ele criou
de forma escondida lá na Assembleia 1.600 cargos. E aí o secretário de Planejamento, ele admitiu publicamente que o impacto salarial desses 1.600 cargos que estavam sendo criados ao ano era de 170 milhões de reais. Então acabou. Ele admitiu isso. Então, 170 milhões ao ano, 1.600. Se você jogar aí para 5 mil, você vai ver o impacto que dá no ano. Né? Pois eu lhe falo, eu sou total, já falei isso várias vezes aqui, falei diversas vezes, eu sou totalmente contra, sempre fui, tem 6 anos que eu tenho aqui de bancada, tem 6 anos que eu falo isso. Essa farra de cargos comissionados típica da política brasileira. Típica da política brasileira. Não estou querendo dizer da característica, da qualidade, da excelência de vários comissionados que entregam sua vida e seu trabalho nos municípios e nos estados. Porque às vezes o colega está me ouvindo e fala, poxa, doutor Giovanni, ele não sabe o tanto que eu mereço o meu cargo. Então, meu amigo, se você, minha amiga, é esse servidor público comissionado que faz valer o quanto você ganha, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando em relação à democracia. Porque o que é correto é concurso público e que você tivesse passado num concurso público e estivesse lá. E você pode dizer assim, mas eu que sou comissionado trabalho mais e trabalho melhor do que o servidor público. Mas é porque o servidor público muitas vezes não pode ser cobrado exatamente porque tem quem faça o trabalho dele. Então, uma política pública de valorização do servidor, que dê para ele equipamento, que dê para ele mobiliário, que dê para ele uma estrutura até mesmo de cobrança de resultado. Eu sou a favor da demissão de funcionário público incompetente. E eu falo que existe hoje estrutura de lei capaz de mandar para fora o servidor público vagabundo, preguiçoso, relapso, incompetente, safado. Esse cara tem que sair. Faz processo administrativo, mede o tanto que ele produz, porque não é porque o cara tem cargo público que o cara agora ele tá no céu, né? Tá deitado em berço esplêndido, né? Não, tá deitado em berço, tem que trabalhar, esse ué. que é o grande problema. O empregado privado tem que trabalhar e ele não tem a licença por interesse particular 2 anos que ele pode ficar fora do serviço e poder voltar com cargo e salário nas mesmas condições. Ele não tem licença prêmio. Ele não tem o plano de aposentadoria, como é hoje ainda, extremamente vantajoso. Então, eu sou a favor, sabe, gente, de que aquilo que existe para João, dentro de uma democracia, tem que existir para José. Aquilo que existe para Dona Maria, tem que existir para Dona Joana. Ou seja, tem que haver igualdade. Tem que haver igualdade. Então, o serviço público competente, profissional, ele vem da valorização do servidor público, através de todo um aparato, transparência do poder público, e essa questão de comissionados são para casos muito específicos, muito relevantes. Eu acho que 50% é porque nós temos que começar uma política para limpar. Para iniciar. Mas na verdade, os cargos comissionados tinham que ser uma raridade absoluta. Aí vem aquilo que foi discutido aqui pelo vereador João Antônio e pelo deputado Daniel Vilela. O que é? Que o salário, muitas vezes, do gestor público, ele é pequeno. Mas espera aí, coloca então o gestor público, uma pessoa profissional do serviço público, e contrate-se profissionais para poder trazer o aparelhamento necessário, a consultoria e assim por diante. Agora, a questão é, enquanto nós trouxermos nossa política de forma amadora, segundo, de forma protecionista e paternalista, nós nunca vamos ter uma democracia forte de verdade no Brasil. Viu, doutor? Para melhorar a economia, o tanto que for, que nós vamos continuar tudo tupiniquim aqui, tudo fracassado, e sempre na esteira de aguardar uma movimentação internacional para que a gente possa subir. Ou seja, só quando alguém cai para a gente poder subir. Um Estado forte representa gente que quer trabalhar de verdade e que ganha condignamente de acordo com aquilo que produz. Se produz, ganha. Se não produz, passa fome e morre. Mas, na verdade, além de tudo isso, doutor, a gente imagina que outros elementos precisam ser levados à administração pública, hoje moderna, gerencialista, né? Não é somente também cortar todos os comissionados e colocar os técnicos. Você tem que dar oportunidade de qualificação. O Estado de Goiás precisa de ter uma escola de governo que funcione, que exista, né? Porque você pode, por exemplo, estabelecer um critério
de um cargo de chefia, para você ocupar, o servidor mesmo de carreira, ele tem uma pós-graduação específica, né, que tenha sido feita pela escola de governo, porque A isso... meritocracia. Além, exatamente, e outro elemento é exatamente a produtividade, né, que ele possa receber de acordo com a sua produtividade, com as metas alcançadas, com a sua gerência, com o seu órgão, isso tudo nós vamos avançando aos poucos para ter um Estado eficiente, porque é isso que as pessoas querem hoje. Na verdade, ela não está preocupada se o governador é de um partido, se é tal pessoa, se é tal outra. Ninguém quer saber disso. Ele quer saber o seguinte, que ele tenha o serviço público de qualidade, que o filho possa ir para uma escola pública que tenha qualidade, que ele possa ir para uma unidade básica de saúde e tenha qualidade, que ele possa necessitar de um documento e ele tenha Deputado, isso de uma forma ágil, rápida. Então, as pessoas querem resultado, não querem saber Deputado, de uma... Obama foi eleito, o senhor sabe por quê? O senhor sabe o que é que o eleitor do Obama estava querendo? Economia. Foi feita a pesquisa nos Estados Unidos, 47% do eleitorado já tinha escolhido já tinha feito a sua opção de voto antes do processo eleitoral. 47%. Ninguém estava preocupado com o meio ambiente, que devemos preocupar. Veja bem, eu não quero minorizar questões importantes, não. Ninguém estava preocupado por questão partidária. A única coisa que o pessoal estava preocupado era, primeiro ponto, Alberto que gosta de pesquisa, né? É isso aí que as pesquisas levantaram. Primeiro ponto, a economia. Ninguém estava preocupado com a política internacional norte-americana. Assim, não era a preocupação que moveu. Outra coisa, eles estavam preocupados... No Brasil é assim também. 47% das pessoas, não, 37%, estavam preocupados, sabe com o quê? Se o novo gestor, ou a continuidade do gestor, poderia provocar as transformações que eram necessárias. Hoje, gente, eficiência no mundo, na prestação do serviço público. É isso e o que Brasil, hoje está gerando, eficiência. E a eleição presidencial no Brasil, ela se dá dessa forma também. Vai acontecer a mesma coisa. Se o presidente, se a economia está boa, o presidente é reeleito. Se ela está mal, ele é retirado por uma mudança. Na verdade, a reeleição, ela estabeleceu uma eleição plebiscitária, né? A reeleição. Se está bom, continua. Se está ruim, é mudança, né? E quem representa a mudança. Vereador João Antônio, o senhor, no ano que vem, não será mais o presidente ou vai disputar a reeleição da mesa diretora da Câmara. O senhor fique à vontade para responder esse questionamento. E no ano que vem a Câmara Municipal de Aparecida terá 7 novos vereadores a mais. Hoje são 18, a partir de 1º de janeiro, quando tomarem posse, serão 25. Veja bem, essa questão de presidência, isso não entrou na pauta de discussão ainda, né? Uhum. Eu tenho um compromisso em cumprir o meu mandato. E os vereadores, aqueles que já estão lá, conhecem o meu trabalho, como foi feito. Os que foram eleitos novatos também conhecem a minha vida política em Aparecida. Então, no final aí dessa gestão, começam as discussões. Meu nome está lá à disposição, vocês entenderem, né, que eu devo continuar presidindo o Poder Legislativo, não vou fugir aí da vontade da maioria dos vereadores. Nós temos lá mais 7 vereadores, é um problema sério para nós, é o espaço físico. Não tem nem espaço para Não tem. Nós vamos fazer uma adaptação, né? De modo... Empresários imobiliários aí vão construir mais umas salas lá, né, que vai ser alocado. Para alocar. Né? Mas nós vamos fazer no prédio que nós temos, que já é pequenininho, apertado, vamos fazer uma reforma, né, para abrigá-los, né, pelo menos no primeiro momento. Mas nós temos que, é urgente, que nós temos que construir a sede do Poder Legislativo. O Executivo tem que nos ajudar, a Câmara sozinha não é possível, com os recursos que nós temos, não é suficiente, embora, né, se fala aí agora em aumento, mas esse aumento entra nos 70% que é de gasto com o pessoal. O investimento nosso é de 30%. Nós temos aqui já estamos no finalzinho do programa e tem aqui algumas perguntas, aquele bate-bola rapidinho então, para a gente tentar atender aqui. O Divino, do setor Garavelo, pergunta aos dois, ao deputado Daniel Vilela e também ao vereador João Antônio. Ele, aliás, faz aqui uma ironia e parabeniza pelo ótimo salário, mas o que os senhores têm a dizer sobre esperar 4 meses na fila por uma consulta com oftalmologista? Deputado?
O problema de saúde não é só em Aparecida, no Brasil inteiro, até na eleição americana do Obama, a saúde foi colocada como um ponto a ser discutido. Infelizmente, as deficiências são enormes, os recursos são poucos, é uma saúde pública universalizada no Brasil, onde qualquer um pode ter acesso, e isso demanda um volume muito grande de recursos. O prefeito Maguito tem se mexido para poder viabilizar isso. Em relação às consultas especializadas, foi criado o centro clínico, né, mas você não consegue, às vezes, contratar médicos especializados. Por exemplo, pediatria hoje, você não acha médico pediatra. Mas com o salário que a prefeitura oferece de R$ 1.246, que médico que vai querer trabalhar? Mas não é isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a pediatria, algumas especialidades sequer tem os médicos para contratar, porque os alunos estão se formando em medicina e estão buscando outro tipo de especialização. Então é um mercado que está deficitário nisso aí. Agora, a gente sabe dessas deficiências, o prefeito reconhece, a Câmara reconhece, já inaugurou 5 unidades básicas de saúde, inaugurou uma UPA, tem 10 em licitação que iniciam as obras no ano que vem, 2 UPAs, está criando uma estrutura para que depois possa remunerar melhor os médicos, para que possam atender em Aparecida. Antes ninguém tinha coragem de vir atender em Aparecida, porque tinha receio em relação à segurança pública e não tinha nem lugar para atender. Então, na verdade, é uma melhora que ela não é da noite para o dia, que com certeza é reconhecida por essa administração as dificuldades e que o prefeito tem toda a disposição em melhorar, porque as pessoas precisam entender o seguinte, o prefeito ele não quer ficar com algo que está sendo negativo para a sua administração, ele não tem esse interesse, ele quer resolver esse problema e às vezes não resolve porque não tem as condições financeiras necessárias para resolver. Bom, eu tenho aqui muitas outras perguntas, mas infelizmente o tempo não vai ser possível. Eu vou repassar essas perguntas para as assessorias do vereador João Antônio e para a sua assessoria também, para que vocês possam encaminhar respostas a esses telespectadores. Só vou registrar aqui, o Divino, o senhor acabou de falar, a Roseni do bairro Independência, o Valdeci das Graças do Cruzeiro do Sul, Davi Moreira da Vila Concórdia. Eles também participaram conosco aqui, mandando seus questionamentos e, como eu disse, eu vou encaminhar para o deputado Daniel Vilela e também para o vereador João Antônio, para que eles possam responder a vocês através das assessorias. Quero agradecer, deputado, a sua presença, a sua participação conosco aqui no Politeia nesse domingo. Muito obrigado. E o convite já está feito para novas oportunidades que o senhor possa vir aqui falar sobre o seu trabalho na Assembleia. Muito obrigado, Fábio, por mais essa oportunidade. Eu quero aqui reconhecer aí a importância do programa do Politeia, que ficou um tempo ausente aí, a gente sentiu até falta. Quem não está presente aqui fica em casa ouvindo quem está participando. Então vocês fazem um trabalho importante aí com a participação popular e eu estou sempre à disposição aqui, muito tranquilo e à disposição da prestação de conta em relação ao nosso mandato e às discussões políticas do nosso Estado. E agradeço a todos os participantes, professor Alberto e doutor Giovanni, mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa bancada. Vereador João Antônio, presidente da Câmara Municipal de Aparecida, também agradeço a sua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e em outras oportunidades vamos falar mais sobre a Aparecida de Goiânia, o senhor que vai continuar na Câmara Municipal, sendo ou não presidente. Muito obrigado, Fábio, e quero pedir à população de Aparecida para acompanhar o trabalho dos vereadores. Não obstante essa questão aí do salário, agora mais do que nunca é preciso uma fiscalização da população, se o vereador está fazendo jus ao que está recebendo, se o vereador está correspondendo com a confiança que o povo depositou nele. Muito obrigado a todos, cumprimento novamente e agradeço a participação do doutor Giovanni, deputado Daniel, professor Alberto. Boa noite a todos. Professor Alberto, hoje o senhor está um pouco cansado, está aí com o rosto até meio vermelho do tênis que jogou hoje, mas valeu pela participação mais uma vez aqui no Politeia. Valeu, Fábio, valeu mesmo. Obrigado novamente pela tua audiência, meu amigo, minha amiga, comadre, compadre, deputado Daniel. Semana curta, né? Tomara que tenha pelo menos uma reunião, né? Pelo menos na quarta-feira, né? Um encontro lá, né? Esse quarta-feira. Vamos ver se o puxão de orelha vai dar. Vai dar coro.
dar couro. Vereador João Antônio, prazer revê-lo novamente aqui, né? Uma liderança aparecida, que tem uma expressão, conseguiu uma reeleição, faz um trabalho em Aparecida muito interessante. Doutor Giovanni, o nosso embate fica em pauta, ainda bem que você não provocou o embate hoje, porque hoje eu estou realmente com o farol baixo, né? E você voltou assim num pico, rapaz, eu tava te olhando aqui, você tá num pico e eu fiquei assim impressionado. Ainda bem que você não provocou o debate hoje. É porque a mulher veio. Ah, que bom. Me animou mais. Você, meu amigo e minha amiga, aquele abração bem gostoso, tá bom? Uma boa semana, tá bom? E que Deus te abençoe muito, a você e a sua família, tá? Um abraço bem gostoso. Tchau, tchau. Doutor Giovanni, muito obrigado também pela presença. Prazer ter de volta, né? Já que no domingo passado o senhor não pôde comparecer, mas hoje firme e forte. Pois é, Fábio. Infelizmente a gente não pôde estar aqui, mas é um prazer estar aqui nessa bancada que eu aprendi a amar e tenho aprendido muito a respeitar. Quero agradecer a você, telespectador, que encontra com a gente na fila, que encontra com a gente nos lugares e compartilha as ideias. Sabe, a expressão carinhosa aqui, tanto do João Antônio quanto do Daniel Vilela, que tem sido assim que os políticos têm nos recebido e entendido nossas críticas, porque nós fazemos críticas no sentido do melhor para o estado de Goiás. Obrigado também, professor Alberto. Pode ficar tranquilo que nunca vai faltar o bom debate, a boa discussão entre nós. Né? Hoje eu vim mais tranquilo hoje, porque o senhor me elogiou muito no começo, o senhor já ganhou meu coração. E você, telespectador, a razão do nosso coração está aqui todo domingo à noite e espero que você esteja conosco domingo que vem. Um prazer estar na sua casa. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado também ao José Carlos do Jardim Cristal, o Armindo do Aeroporto Sul e o Wellington do Pontal Sul. Essas pessoas também registraram a sua participação aqui no Politeia neste domingo, que está chegando agora ao seu final. A gente promete voltar, se Deus quiser, no próximo domingo, às 10 da noite, com mais discussão política. Esse programa é uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Fonte de Comunicação, que tem a direção geral de Davi Augusto, coordenação de jornalismo de Graciele Oliveira. Próxima atração jornalística na Fonte TV, às 7 da manhã, a Mariana Távora apresenta o Goiás Alerta. Na Rádio Aliança Notícias 1090 AM, a partir das 8 da manhã, Neila Santos e o Rádio Verdade. O Politeia volta domingo que vem, às 10 da noite. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência conosco e fique com Deus, porque sem Ele você não alcança os seus objetivos.